De acordo com o jornalista Marinho Saldanha, o atacante Pedro Raul tem conversas avançadas para fechar com o Corinthians no ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um pouco de detalhes a respeito dessa história que vem num momento um pouco conturbado, principalmente pelas relações no extracampo, né? Nem podemos dizer dentro das diretorias, mas pelo adiamento da última partida pelo Campeonato Brasileiro. Como que o Goiás pode tentar lucrar de alguma forma dessa sua saída, qual o período máximo e a porcentagem que o clube esmeraldino pode ficar do atacante esmeraldino. Inclusive a diretoria esmeraldina que foi a primeira a acenar com a possibilidade de fazer uma proposta oficial, quanto que o Kashiwa Reysol lá do Japão hoje pede pelos direitos econômicos do Pedro Raul, essa sua situação contratual, seus gols e a possível convocação para a pré-lista na Copa do Mundo e a sua valorização dentro do mercado da bola. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News, onde gravamos pelo menos 2 por dia, né? Um vai sair ali por volta das 2 horas da tarde e o outro por volta das 6. Então sempre ative as notificações para receber os nossos conteúdos novos aqui no Goiás News, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do nosso canal, nosso parceiro Mr. Sacada, que está localizado no Alto da Glória, e lá você pode conferir os melhores lanches para esse seu meio de semana, inclusive fazendo entregas em toda Goiânia e região metropolitana, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço e muito mais, e vários combos espetaculares como esse daqui que eu vou estar deixando passando aqui para vocês, a partir de R$35, né, com o X-Tudo, também com batatinha frita, Coca-Cola. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, no Mr. Sacada. Já vai lá, faz o seu pedido, ou também, né, vai lá na loja física, muito bacana também, o Ricardo vai te atender com muita qualidade, fica localizado logo ali abaixo do Flamboyant. Vou estar deixando o link aqui embaixo deles do Instagram, tanto na descrição do nosso conteúdo, quanto também no primeiro comentário fixado. Então bora começar o nosso vídeo de hoje, falando inicialmente dessa informação, confirmada aí pelo repórter o Marinho Saldanha, que trabalha no site UOL, tem a sua conta lá no Twitter também, vira e mexe, vem dando as suas notícias por lá. Valeu demais aí o rapaz, que acabou confirmando esse interesse, né, do Corinthians. Segundo ele, a equipe paulista tem conversas adiantadas para a contratação do atacante Pedro Raul, visando, né, a temporada de 2023 e a concorrência também com o atacante o Yuri Alberto. Além dessa informação, tanto dessa negociação mais próxima, né, do Corinthians, outros 10 clubes do futebol brasileiro estariam de olho no jogador, já interessados, né, no Pedro Raul para a próxima temporada, inclusive acenando com essa possibilidade de proposta oficial, além do Corinthians, o Flamengo, o Vasco, Internacional e o Botafogo e alguns outros clubes do exterior. Os principais, aqueles que fizeram propostas na última janela de transferências dentro do futebol europeu, né, tanto do Dinamo de Kiev, lá da Ucrânia, também, por exemplo, as equipes da Itália, Espanha também teve uma especulação no último dia da janela de transferência. Eu acredito que até foi um clube um pouquinho maior do que ele estava ali acostumado a receber sondagens. Segundo o próprio Pedro Raul, em uma entrevista ao Globo Esporte, ele acabou não aceitando por conta do pouco tempo hábil de conversar com a família e tudo mais para tomar essa sua decisão. Então a tendência é que ele acerte ou com os clubes aqui do futebol brasileiro ou até mesmo do exterior. Inclusive, quando foi perguntado isso pelo próprio Galvão Bueno, após a última vitória do Goiás, né, quem diria isso, essa zica tão grande contra o Santos lá na Vila Belmiro, abre aspas, né, quero sim continuar no futebol brasileiro, quero dar um salto na minha carreira, mas falar sobre o clube específico vou deixar para o final do ano, disse aí o jogador lá na entrevista, né, ao Globo Esporte também, onde ele já havia falado em outros podcasts sobre o seu futuro aqui no futebol brasileiro. Então a tendência é que ele acerte com o Corinthians, inclusive o próprio jornalista Jorge Nicola entende muito essas questões dos bastidores, ele mesmo vira e mexe já praticamente dá como certo, né, esse negócio do Pedro Raul, caso ele venha se transferir aqui para um clube do futebol brasileiro, a tendência é que realmente seja a equipe paulista. Então assim, a gente que já não gosta, né, torcedor do Goiás que torce só pro Goiás, que em grande parte é a maioria, obviamente não vai gostar de Flamengo, Corinthians, São Paulo e por aí vai, né, é normal essa rivalidade de muitos anos. E nesse momento agora, muito menos, né, esse momento conturbado do adiamento do jogo, STJD, CBF, é o que a gente está extremamente acostumado quando se trata para figurar, né, dentro dos principais clubes aqui do futebol brasileiro, não seria diferente. Na minha opinião, não tem muita polêmica em relação a esse assunto. Muitos torcedores podem tentar, assim, então o Pedro Raul é muito sem vergonha, está trocando o Goiás pelo Corinthians. Beleza, a gente obviamente quer ele aqui, mas acho que não tem culpa de selecionar um outro clube que vai ter esse potencial financeiro de pagar mais para ele, independente se agora no meio da temporada já começa essas especulações, mas assim, para falar que o contrato está assinado praticamente só lá no final do ano, que eu acho bem mais justo do que, por exemplo, você assinar um pré-contrato, como a gente vê vira e mexe aqui no futebol brasileiro. Acho que é mais fácil se o jogador for sem vergonha, isso vai muito do caráter também, o cara meio que já desligar, né, dentro do campeonato. O Pedro Raul, muito pelo contrário, desde quando começou a receber a sondagens e as propostas oficiais, inclusive do próprio futebol europeu, deixou claro o seu interesse de continuar no Goiás até o final do Campeonato Brasileiro, buscar essa artilharia e principalmente, né, fazer uma boa campanha de permanência do clube na primeira divisão e, por que não, beliscando algo a mais
dentro do cenário nacional. E aí você vai estar me perguntando, e aí, Guilherme, quais são os valores hoje conversados do Pedro Raul, juntamente com o Kashiwa Reysol lá do Japão, inclusive uma informação que veio do Nicola, em entrevista com o próprio o Paulo Rogério Pinheiro, né? O Nicola cravou também que o Goiás foi o primeiro clube a assinar com essa proposta, uma possibilidade de fazer uma proposta oficial para contar com o Pedro Raul lá no final do ano. Então assim, se fosse apenas o valor que hoje o Kashiwa estima faturar mais ou menos entre 5 e 6 milhões de dólares, o que na cotação atual é mais ou menos 25, 26 milhões de reais, às vezes alguns números falam em 15, mas eu não vejo o Pedro Raul sendo vendido por menos de 20 milhões de reais de forma alguma. Dentro dessa possibilidade é difícil, porque o Goiás tem uma dívida grande, ainda está se reestruturando, né, dentro do cenário brasileiro, mas era uma possibilidade. Entretanto, aí sim o próprio presidente Esmeraldino, confirmando lá no canal do Nicola, a partir do momento de pintando essas propostas de 600 a 700 mil reais mensais, aí praticamente ficou inviável, né, praticamente já descartando o atacante antes mesmo, né, do final do Campeonato Brasileiro. Então, para a continuidade do jogador, esse salário é impossível, né, do Goiás pagar, mesmo se for no ano que vem, com eventual classificação, até mesmo para uma Libertadores, que eu acho um pouco provável, mas na questão financeira mesmo, 700 mil, você saltando de um time que hoje no máximo paga 100, 120, 150 mil reais para os seus jogadores para 700 mil, é uma coisa que não dá para fazer de maneira racional, né, de um ano para o outro, exceto se vier uma SAF ou algo nesse sentido, que eu também não vejo com grandes possibilidades para o próximo ano. Então a tendência com o Pedro Raul, se for para continuar aqui no futebol brasileiro, fecha sim com o Corinthians para o ano que vem, né? Como eu falei para vocês, é uma pena, mas é o mercado, né? O Goiás, infelizmente, não quis crescer naquele seu período que era para dar o boom, né? No final ali dos anos 90, 2000, 2005, para efetivamente se consolidar entre os grandes em 2010, e aí você parar com essa palhaçada, né, de perder jogador facilmente para Corinthians, Flamengo, Fluminense, né, São Paulo, que beleza, são até clubes na teoria assim maiores, né, do que o Goiás, mas a gente como torcedor sempre fica naquela pulga atrás e fala, poxa, será que não poderia ter feito algo diferente? Na minha opinião, hoje com essa situação do Pedro Raul, não tem como, né, o Goiás se reestruturando novamente, algo que já tinha feito lá nos anos 80, né, de voltando da Série A para a Série, voltando para a primeira divisão, o Goiás agora fazendo esse novo caminho, e aí paga o seu preço também de perder os seus principais jogadores, né, aqui dentro do futebol brasileiro. E do Pedro Raul é uma situação diferente, porque assim, perdeu o Michael pro Flamengo, mas entrando 38 milhões de reais, né, se eu não me engano que foram essas cifras, beleza, a gente dói, é igual, por exemplo, o Cruzeirense, né, quando viu o Arrascaeta sair pro Flamengo. Na hora você fala, putz, perdeu o jogador pra esses caras e tal, mas tem uma grana entrando, então você fala, pô, se a diretoria souber gastar esse dinheiro aqui, dá pra gente montar pelo menos um elenco competitivo. O Pedro Raul não, né? Ele é um dos poucos jogadores que estouraram com a camisa do Goiás sendo emprestados. Se a gente imaginar os últimos, o Michael, Carlos Eduardo, o próprio Eric, aí você volta um pouquinho mais ali anteriormente, né? Você vai ver outros nomes como o Fernandão, Josué, o Araújo, todos eles tinham contrato em definitivo com o Goiás e aí sim colocando uma boa grana nos cofres do Verdão. No caso do Pedro Raul não, né? Só está emprestado até o final do ano. Mas existe uma baita possibilidade dele sim ainda poder render esses 10% da cláusula de vitrine, né? Uma taxa de vitrine que o Kashiwa deixou juntamente com o Goiás, caso ele fosse negociado, desse período que ele chegou aqui no Goiás, lá no dia 3 de fevereiro de 2022 até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano. Caso o Pedro Raul seja negociado, dentro desse período o Goiás tem automaticamente 10% do valor final dessa transferência. Então o contrato dele vai até o final do ano e com o Kashiwa Reysol até o dia 31 de janeiro de 2024. Caso ele for vendido, ainda sendo negociado ou aqui no futebol brasileiro ou no futebol do exterior até o final desse ano, né, em dezembro, o Goiás irá colocar assim no bolso, né, esses seus 10%, que eu acho até uma boa possibilidade, tá? Não sei se os clubes vão, assim, só se pintasse uma proposta do futebol do exterior, aí sim essa chance, mas pelo Campeonato Brasileiro encerrar bem antes aqui no Brasil, né, acaba lá no dia 13 de novembro, teremos praticamente a metade pro final do mês inteiro de novembro ainda para essas negociações e todo o mês de dezembro também completo para os clubes buscarem, né, outras conclusões de contratos. Então assim, é uma possibilidade bem real do Pedro Raul ser o clube que estiver mais interessado nele, já vai querer pagar logo esse valor que o Kashiwa está estipulando e contar com o jogador, por que não, ainda nesse ano de 2022. Então vamos ficar atento a respeito dessa história. Pedro Raul aí pode sim render uma quantia interessante ao Goiás. Vamos supor que ele seja vendido por 25 milhões, hoje que eu acho um valor bem justo, o Goiás colocaria no bolso aí 2 milhões e 500 mil reais. Pode não ser um valor absurdo, mas já dá para buscar, por exemplo, uma boa contratação de um camisa 9, até mesmo outras posições carentes dentro do elenco para o ano que vem e de um jogador também jovem com potencial, como é no caso
do centroavante de 25 anos de idade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre também o Pedro Raul. Lembrando que ele pode ter uma baita valorização visando, por que não, a Copa do Mundo. Já falei sobre esse assunto aqui no nosso canal, né? O Pedro Raul tem 25 anos, 17 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro e agora no próximo dia 21, na próxima sexta-feira, né, teremos aí a convocação dos 55 nomes para a primeira lista da Copa do Mundo e depois aí sim lá no dia 7 de novembro pela CBF a lista final dos 26 jogadores. Na minha opinião, por tudo que o Tite já falou do próprio Pedro Raul, elogiando o jogador, a tendência é que ele esteja nessa lista dos 55 convocados inicialmente e isso fatalmente, né, irá elevar o seu valor dentro do mercado, a sua moral e por que não, fazendo mais gols aí pelo Goiás. Lembrando que essa lista não será divulgada de primeira hora, né, mas a gente sabe como funciona essas questões, né, vira e mexe, um outro jornalista pode escapar antes mesmo dessa convocação final lá no dia 7 de novembro. Então, podendo ser um mecanismo até, por que não, de maior valorização para o Pedro Raul no futebol do exterior. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, essas questões mercadológicas também, como eu falei para vocês, né, a gente como torcedor, se pudesse, deixava todos os grandes craques dentro do nosso elenco, mas a gente sabe que na economia não funciona dessa forma, né, no futebol não poderia ser diferente. Pedro Raul fechando com o Corinthians, que, assim, é uma baita possibilidade se for para ele continuar aqui no futebol brasileiro para 2023. Quero saber a sua opinião e essa boa possibilidade por conta ali de mais ou menos um mês e meio, né, de finalização de campeonato até esse seu encerramento de contrato no Goiás no dia 31 de dezembro, uma grande possibilidade dele ainda ser negociado e o Goiás pegar mais ou menos 2 milhões e meio, quem sabe até 3 milhões de reais por conta dessa sua taxa de vitrine pertencente ao Caxias Rei Sol. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive aqui na tela final eu vou deixar esse outro vídeo que eu gravei falando sobre essa grande oportunidade que o Pedro Raul pode sim aparecer nessa lista dos 55 jogadores pré-convocados, né, se assim podemos dizer, para a Copa do Mundo. Vou estar deixando aqui na tela final o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui também para vocês conferirem, e assim também como nosso apoiador, nosso parceiro, o Mr. Sacada, para você pedir o seu lanche nesse meio de semana, vai estar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!